Nessa videoaula, nós falaremos sobre o determinante de Van der Monde, bem como falaremos sobre algumas propriedades importantes do estudo dos determinantes. Vamos começar falando sobre o determinante de Van der Monde. Bem, o que a gente denomina de determinante de Van der Monde é o determinante associado a uma matriz de Van der Monde. Mas aí a pergunta, e o que é uma matriz de Van der Monde? A matriz de Van der Monde, ela geralmente é representada pela letra V, mas pode ser usada qualquer outra letra, é a matriz com as seguintes características. A primeira linha dela, como vocês podem ver, todos os elementos são 1. A segunda linha dela, todos os elementos são números normais. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, até alfa n. A terceira linha, observem que são os números da segunda linha ao quadrado. E aí isso vai formar uma sequência, porque a quarta linha são os números da segunda linha ao cubo, até a n-ésima linha, que ela será formada pelos números da segunda linha elevada a n-1. Então a matriz, para ela ser dita de Van der Monde, ela tem que ter a primeira linha todas com elemento 1, a segunda linha elementos normais, e da terceira linha em diante são potências da segunda linha, onde a terceira linha o expoente é 2, a quarta linha o expoente é 3, a quinta linha o expoente é 4, até a n-ésima linha, que o expoente é n-1. Isso é que se chama de matriz de Van der Monde. Bem, qual é a utilidade de se estudar um determinante de Van der Monde? Porque o determinante de uma matriz de Van der Monde ele é bem simples de calcular. Como é que você vai calcular? Para você calcular o determinante de uma matriz de Van der Monde, olhe apenas para a segunda linha. O que você vai fazer? Na segunda linha, você pega cada elemento menos os que estão à esquerda dele, 2 a 2. Pode olhar que eu peguei alfa 2 menos alfa 1. Depois eu peguei alfa 3 menos alfa 1. Em seguida eu peguei alfa 3 menos alfa 2. E aí continua, né? O próximo passo seria alfa 4 menos alfa 1. Alfa 4 menos alfa 2. Alfa 4 menos alfa 3. Isso vai continuar até o alfa n menos alfa n menos 1. Então você pega cada elemento menos os que estão à sua esquerda, 2 a 2, e vai multiplicar. Isso é que é uma maneira simples de calcular o determinante da matriz de Van der Monde. Por isso que a gente estuda esse determinante, por quê? Porque como ele é simples de calcular, se você pega numa questão uma matriz de Van der Monde e sabe resolvê-la dessa forma, você consegue resolver a questão num estalar de dedos. Bem, trago um exemplo para nós vermos como é que se aplica esse estudo. Você tem uma matriz F, ok? E eu quero saber o determinante dela. Como se trata de uma matriz de ordem 3, é claro que vocês podem calcular pelo determinante da de ordem 3. Mas antes vamos observar que eu posso reescrever essa matriz dessa forma, como você pode perceber. Primeira linha, 1, 1, 1. Segunda linha, 2, 5, 7. E a terceira linha, é aí que está a chave, são potências da segunda linha. Então nós temos que a matriz F é uma matriz de Van der Monde. Por quê? Porque a primeira linha é tudo 1, a segunda linha elementos normais, a terceira linha são os elementos da segunda linha elevados ao quadrado. Como é que você vai calcular então o determinante dessa matriz? Como aí nós só temos 3 elementos, eu vou então chamar o da primeira coluna de A, o da segunda coluna de B, o da terceira coluna de C. Então você vai pegar cada elemento menos o que está à sua esquerda. Ou seja, B menos A, C menos A, C menos B. E multiplicar. Pronto, só fazer isso. Então o determinante da F vai ser o B, eu estou dizendo que é 5, menos o A, que é 2, vezes o C, que é o 7, menos o A, que é 2, vezes o C, que é 7, menos o B, que é 5. 5 menos 2 dá 3, 7 menos 2 dá 5, 7 menos 5 dá 2. Multiplicando tudo, dá 30. Então, o determinante da matriz F é igual a 30. Vejam a simplicidade e como foi rápido calcular esse determinante, porque, claro, eu fiz pelo método do determinante de Van der Monde, já que a matriz F é uma matriz de Van der Monde. Bem, assim então, o determinante dessa matriz F é 30. Bem, dando continuidade ao nosso estudo de hoje, eu vou falar algumas propriedades importantes relativas ao estudo determinante. E que essas propriedades
elas ajudam no cálculo dos determinantes. Por quê? Porque uma vez que você tenha determinada propriedade, você pode só colocar o resultado sem precisar ter trabalho de calcular, né, de verificar o valor do determinante. Bem, é interessante a gente destacar inicialmente que as propriedades elas valem para determinante de qualquer ordem. Então, qualquer que seja a ordem, se satisfizer alguma dessas propriedades, você vai poder utilizá-la no cálculo do determinante. Vamos lá então. Então, o uso dessas propriedades é para facilitar o nosso estudo. Bem, a primeira propriedade. Toda matriz que possui uma linha ou uma coluna com todos os elementos nulos, o seu determinante será nulo. Se você olha para uma matriz e ela tem uma linha toda zerada ou uma coluna toda zerada, o determinante dela é zero, independente da ordem. Outra coisa que eu tenho que chamar a atenção para não ser tão repetitivo. Tudo que vale para a linha, vale para a coluna. Então, por isso, se eu omitir em alguma propriedade a história ou coluna, você já sabe que tudo que vale para uma linha, vale para uma coluna. Bem, então eu trago aí um exemplo. Essa matriz C, sem calcular, eu já sei que o determinante dela é zero, porque ela tem a segunda linha toda zerada. Propriedade 2, vamos lá então. Toda matriz que tiver duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante também vai ser zero. Mas aí tomem cuidado. Ou é duas linhas iguais, ou é duas colunas iguais. Não pode uma linha igual a uma coluna. Isso não pode. Bem, então se eu tenho uma matriz que tem duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante dela será zero. Como o determinante da matriz D. Observem que a coluna 1 é igual à coluna 3. Então ela tem duas colunas iguais. Então, sem precisar calcular, pela propriedade eu já sei que o determinante dela é zero. Próxima propriedade. Toda matriz que possui duas linhas ou duas colunas proporcionais também vai ter determinante zero. E aí você diz o que é proporcional? Uma linha ou uma coluna múltipla da outra. Uma linha ou uma coluna que pode ser obtida multiplicando outra linha ou coluna por um determinado valor. Isso é que são proporcionais. Aí eu trago um exemplo. Essa matriz o determinante dela, eu não vou precisar perder meu tempo calculando. Eu tenho certeza que o determinante dela é zero. Por que eu sei que o determinante dela é zero? Porque a coluna 2 é proporcional à coluna 3. Por que eu sei que a coluna 2 é proporcional à coluna 3? Porque para você obter a coluna 2, é só você pegar a coluna 3 e multiplicar por 4. Testem aí. Se você pegar a coluna 3 e multiplicar por 4, você obtém a coluna 2. Então isso quer dizer que a coluna 2 é proporcional a 3, porque ela é o quádruplo da coluna 3, e, portanto, esse determinante, eu tenho certeza, pela propriedade 3, que ele é zero. Quarta propriedade. O determinante de qualquer matriz quadrada é igual ao determinante da sua transposta. Pessoal, isso é básico. Por quê? Vamos imaginar o teorema de Laplace, que serve para o cálculo de qualquer determinante. Lá você pode escolher linha ou coluna. Se você pode escolher linha ou coluna, então isso quer dizer que não interessa se uma coisa está na linha ou na coluna. Quando você faz uma transposta, você troca linha por coluna apenas. Então não interessa trocar linha por coluna. Então aprendam isso. O determinante de qualquer matriz é sempre igual ao determinante da sua transposta. Aí eu trago um exemplo. Uma matriz M de ordem N. Né? Qualquer matriz M de ordem N, nós sempre teremos que o determinante da M é sempre igual ao determinante da transposta dela mesma. Transposta da M. Propriedade 5. O determinante de qualquer matriz triangular, e aí seja ela triangular superior, triangular inferior ou diagonal, qualquer que seja, isso eu já até citei na correção da atividade anterior, matriz triangular, seja ela triangular superior, triangular inferior ou diagonal, o determinante de uma matriz triangular é sempre o produto dos elementos da diagonal principal. Isso é super útil quando eu tenho uma matriz triangular com ordem elevadíssima. Que se você fosse aplicar o teorema de Laplace, você teria um trabalho enorme. Mas aí se você lembra que qualquer matriz triangular, o determinante dela é o produto dos elementos da diagonal principal,
o seu cálculo se torna bem mais simples, porque você vai lá e faz exatamente o produto dos elementos da diagonal principal. Bem, então nós temos aí como exemplo essa matriz M. Observe que é uma matriz de ordem 4. Pelo teorema de Laplace, daria um trabalhinho calcular o determinante dessa matriz. E olha que ela tem zeros, né? Se não tivesse zeros, seria pior ainda. Mas observe que ela é uma matriz triangular inferior. Como ela é uma matriz triangular inferior, pela propriedade 5, o determinante dela é só você multiplicar quem está na diagonal principal. Então é só pegar 1 vezes 3 vezes 2 vezes 8. Ou seja, o determinante dessa matriz M, 48. Percebam que essa propriedade facilita a nossa vida e muito. Porque nós calculamos o determinante de uma matriz de ordem 4 em uma linha, basicamente. Próxima propriedade. Se a gente multiplicar uma linha ou uma coluna de uma matriz por um determinado número, o seu determinante também vai ficar multiplicado por aquele número. Por exemplo, se eu pegar uma linha de uma matriz e multiplicar por 2, o determinante dela também vai ficar multiplicado por 2. É isso que essa propriedade fala. Aí eu trago um exemplo. Nós temos aí a matriz C e a matriz D. Ok? Matriz C, matriz D. Se vocês compararem, essas duas matrizes elas são praticamente iguais. Só tem uma diferença. A matriz D, para você obter ela, você pegou a terceira coluna da matriz C e multiplicou por 2. Bem, como a matriz D é a terceira coluna da matriz C multiplicada por 2, isso quer dizer que o determinante da D está multiplicado por 2. É isso que eu quis dizer. Com isso, então, como a gente percebe esse produto, né, por 2 da última coluna da matriz C, a partir daí nós vamos ter que o determinante da D é 2 vezes o determinante da C. Por quê? Porque eu obtenho a matriz D a partir da matriz C, multiplicando uma coluna da C por 2. Então, de maneira geral, se nós multiplicarmos uma linha ou uma coluna de uma matriz C por um número real K, a gente vai obter uma matriz D, de modo que o determinante da matriz D é K vezes o determinante da C. Ou seja, se eu pego uma linha ou uma coluna de uma matriz C e multiplico por um número K qualquer, eu vou obter uma matriz D, cujo determinante dela é K vezes o determinante da C. Sétima propriedade. Se nós multiplicarmos uma matriz por um número, o seu determinante fica multiplicado por aquele número elevado à sua ordem. Qual é a diferença da propriedade 7 para a propriedade 6? A propriedade 6, a gente multiplica apenas uma linha ou uma coluna por um determinado valor. Na propriedade 7, você vai multiplicar todas as linhas, na verdade todos os elementos, por um determinado valor. Então eu estou dizendo que quando eu pego uma matriz, multiplico todos os elementos dela por um determinado valor, o seu determinante vai ficar multiplicado por aquele número elevado à ordem da matriz. Como assim? Vamos ver aí um exemplo. Eu tenho aí de novo uma matriz C, a mesma do exemplo anterior. E agora a minha matriz D, se vocês olharem, para eu obter a matriz D, eu peguei, multipliquei todos os elementos da matriz C por 2. Todos, não só a terceira coluna, todo mundo agora. Como nós temos que a matriz D foi obtida a partir da matriz C, multiplicando todos os elementos da matriz C por 2, então nós temos o seguinte. A gente percebe a partir daí que, como nós temos uma matriz de ordem 3, o determinante da matriz D ele vai ser 2 elevado a 3 vezes o determinante da C. 2 porque eu multipliquei todos os elementos por 2, elevado a 3 porque a ordem da matriz é 3, que é o que a propriedade está falando. Então, o determinante da D é 2 elevado a 3 vezes o determinante da C. Com isso, então, a gente teria que o determinante da matriz D é 8 vezes o determinante da matriz C. Bem, e aí dá para a gente generalizar, né? De maneira geral, se a gente multiplicar uma matriz C de ordem N por um número qualquer K, ou seja, multiplicar todos os elementos dela por K, a gente vai obter uma matriz D tal que o determinante da D vai ser esse número K elevado à ordem N da matriz vezes o determinante da C. É isso que me diz a propriedade 7. Quando eu multiplico todos os elementos de uma matriz por um número, o seu determinante fica multiplicado por aquele número elevado à ordem da matriz.
Dessa forma, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós falamos sobre as propriedades do estudo do determinante, bem como sobre o determinante de Vandermonde.